pessoal, agora é 2h05 da madrugada e o senhor quer que eu fale com você. Eu tava pensando em escrever, mas eu vou falar, porque vai ser mais fácil de entender. Eu quero começar dizendo que, sem Jesus, nós não somos nada, absolutamente nada. Mas com Ele, nós somos tudo, nós podemos tudo. E eu quero começar essa mensagem com uma pequena frase. Em Jesus, nós somos justificados. O que quer dizer ser justificado? Justificado é declarado justo, colocado na posição de justo, ou seja, é inocente. Lá em Romanos, capítulo 3, versículo 10, diz que não tem nenhuma pessoa justa, nenhuma pessoa boa. Nenhuma pessoa boa. E como é que a gente pode provar isso? Segundo a lei de Deus, ninguém pode ir para o céu. Absolutamente ninguém. Por quê? Se você mente, se você conta uma mentira, você já quebrou a lei inteira. Então, né? Ou, se você odeia alguém, você já cometeu assassinato. Então, os padrões de Deus são tão altos que se a gente falhar em um, a gente falhou em todos. Infelizmente, é assim. Mas, uma boa notícia, chamado Jesus, que cumpriu toda a lei. Toda a lei perfeita. Jesus não tinha nenhum pecado, mas Ele estava na cruz por nós. Ele tirou de nós os nossos pecados. Ele tirou de nós a condenação. Está escrito assim em 1ª carta de Pedro, capítulo 2, o versículo 22 até o 24. Ele não cometeu nenhum pecado e nunca disse uma só mentira. Então ele foi perfeito na lei. Quando foi insultado, não respondeu com insultos. Quando sofreu, não ameaçou, mas pôs a sua esperança em Deus, o justo juiz. O próprio Cristo levou os nossos pecados no seu corpo sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para o nosso pecado e vivêssemos uma vida correta. E por meio dos ferimentos dele, vocês foram curados. Aleluia! Isso é maravilhoso porque nós podemos estar juntos com Deus de novo. Nós fomos justificados. Pensa assim, um tribunal. Não sei se você já assistiu na televisão como é um julgamento, mas obviamente tem você, certo? O culpado, o criminoso, o seu advogado, o juiz e também tem o famoso promotor que vai para te acusar. Então, quem é Jesus nessa história? O advogado. Jesus é o nosso advogado. E quem é o juiz? Obviamente, é o Deus. É o próprio Deus. E o promotor é Satanás, o inimigo. E nós somos os culpados, certo? E o advogado, ele vem para nos justificar. O advogado nos faz inocentes. Ele nos justifica, coloca numa posição de justo e uma posição que nós não merecemos. Lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, diz assim: em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Ou seja, Jesus morreu por nós para que nós pudéssemos viver uma vida com Deus. Eu digo isso para você porque é por experiência própria que ter uma vida com Deus é bom. Você está em paz com Ele. Ter paz com Deus é maravilhoso, é perfeito. Você não se preocupa com absolutamente nada. Pode estar o pau torando, pode estar tudo lascado, mas você tem paz. Isso é maravilhoso, é uma paz que não dá para explicar. Nele, nós somos justificados e colocados na posição de justo. Lá em Romanos, o capítulo 8, versículo 1, diz assim que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Jesus nos justificou, mesmo nós não merecendo. Porque nós temos pecado. Quem deveria estar na cruz era eu e você, mas ele foi
no nosso lugar. Você consegue sentir isso através dessas palavras? Talvez não. Mas, de fato, é uma coisa muito maravilhosa. Essa é a graça de Deus. Porque Ele nos perdoa, mesmo sem nós merecermos. E agora nós podemos nos encontrar com Deus todos os dias. E Ele virá se encontrar conosco. Porque antes de Adão cometer o pecado dele, Deus ia lá no jardim do Éden conversar com ele face a face todos os dias. Mas depois que Adão desobedeceu a Deus, essa comunhão foi quebrada. Entende? E aí também surge essa questão de o porquê nós não podemos ver Deus. Exatamente porque nós pecamos. É por causa do pecado. Deus é santo demais para que nós possamos vê-lo. Porque realmente, se alguém ver Deus, morre na hora. Porque a santidade dele não é páreo para nós, o nosso corpo pecador, um corpo que foi concebido no pecado. E lá em Tiago, o capítulo de número 5, versículo 16, diz que a oração de uma pessoa justa tem muito poder. A sua oração tem muito poder. Quando você tem paz com Deus, quando você é justificado, automaticamente você tem paz com Deus. E a sua oração se torna poderosa. Por quê? Porque você é justificado. Tem outra tradução que diz assim: a oração de um justo pode muito em seus efeitos, que realmente tem muito poder. Então, quando você é justificado, a sua oração tem poder. Você pode pedir o que você quiser para Deus, porque essa oração vai fazer alguma coisa, entende? Essa oração vai ter resultado. E como é que você é justificado? Aceitando a Cristo como seu Salvador, porque Ele foi inocente, mas Ele foi declarado culpado, para que nós fôssemos declarados inocentes, mas nós somos os culpados da história. E é maravilhoso ter paz com Deus.